Voltando com o recap do nosso protagonista desprovido de classe, mas que na base do esforço quer conquistar todo o mundo. Se você caiu de paraquedas, esse aqui é o episódio 4 e eu vou deixar linkado o primeiro episódio para você conseguir seguir toda essa história desse anime aqui, Hero Without a Class, e mais uma porrada de coisa aí, que é aqueles nomes imensos de anime que tem hoje em dia, porque ninguém lê a sinopse, aí o nome virou a sinopse. E antes de começar propriamente o episódio, eu tô gravando esse episódio aqui num microfone novo. Então eu encarecidamente peço que você deixe a sua opinião sobre como está o áudio desse vídeo aqui. E sem mais delongas, o grupo está bebendo para comemorar. A loira na emoção pede o Arel em casamento, mas rapidamente ele se nega e diz que se fosse se casar com alguém, queria que esse alguém fosse alguém como a Rainer. A Rainer gosta do elogio, só que ela acha que é algum tipo de brincadeira, só que o Arel, ele diz que tá falando sério. Rainer diz que ninguém via ela como mulher antes, e por isso ela acha que não tem nenhum charme feminino, só que o Arel, ele tá olhando ali dois grandes motivos femininos nela. Rainer continua dizendo que não tem tempo para ser feminina, afinal pretende virar a espadachim mais poderosa. E nessa hora a loura já tá cheia de ciúmes, afinal a Rainer não sabe usar as duas grandes armas que ela tem. E aí ela tenta outro ataque para seduzir o Arel, oferecendo uma massagem. Rainer grita que isso é super indecente, mas a loura diz que é só uma massagem mesmo, só que novamente Arel prefere que a Rainer faça isso. E depois desse momento de descontração e depois de pular a abertura, voltamos à trama principal da ascensão do Arel ao topo da hierarquia de espadachins, mesmo não tendo uma classe. Só que a massagem que a Rainer foi fazer nele tá diferente. Eles estão na arena treinando e o Arel tá apanhando de novo. E nessa hora o líder da guilda aparece. A loura conta que eles venceram o torneio. O líder pergunta se pegaram leve com eles, só que a loura fala que não, que eles mandaram 5 heróis ranking A e que só o Arel venceu todos eles, e que graças às apostas ali do torneio, eles conseguiram arrecadar grana para pagar todas as dívidas que a guilda tinha. Só que o líder, ele diz pra filha não ter esperança, afinal é questão de tempo até o Arel ser recrutado por outra guilda mais forte e eles voltarem pra miséria. Arel então começa a contestar o líder da guilda, afinal a filha dele é otimista com o futuro, dizendo para confiar no Arel, enquanto ele diz que o líder é um fracassado por desistir de lutar, e pergunta quando ele vai parar de chorar e voltar a lutar, afinal ele perdeu um braço e poderia empunhar a espada com apenas uma mão. O líder se irrita e questiona como um espadachim duplo poderia lutar sem ser usando as duas espadas. Arel diz que não faz ideia, afinal nem classe ele tem para entender esse dilema. E irritado pela resposta humilhante, o líder ele se retira. Lilia agradece a Arel, afinal as palavras dele podem ter feito o líder se mexer e começar a buscar alguma solução para sua vida. Rainer diz que ele só precisava acender a chama para voltar a lutar e o Arel ele só quer ver algumas habilidades de espadachim duplo para poder copiar. E nessa de querer aprender habilidades novas, Lilia diz que o grupo poderia ir treinar na dungeon da cidade. Afinal, lá é lotado de monstros e seria um bom treino pro torneio do Deus da Espada. Esse é o maior torneio da cidade. E Lilia entrega a ficha de inscrição pro Arel, só que o Arel, ele rasga o papel. Afinal, isso não era inscrição, era uma certidão de casamento armadilha. E enquanto tudo isso acontece, o líder da guilda rival, aquele cara que foi derrotado, tá vigiando eles ali, tramando alguma coisa maligna. Após uma noite de sono, Lilia planeja outra investida e se joga no Arel após ele acordar. Mas, de novo, o Arel ele não mostra reação nenhuma com a loura. Lilia fica indignada que nada que ela faz surte efeito com o garoto. Nessa hora, Arel amarra ela na cama e sai, enquanto ela fica ali fantasiando, achando que é desse tipo de coisa que o Arel gosta. E o Arel, ele vai até o quarto da Rainer, enquanto ela tá ali sonhando em se tornar a espadachim mais forte para poder se gabar pro seu pai. O Arel, ele tem ali uma digníssima visão. E o líder da guilda, ele vê a filha amarrada na cama e começa a chamar ela de depravada.
Depois desse momento de descontração, o grupo vai até a masmorra e ela tá bem cheia. Lá o Arel aprende que eles se teleportam para dentro da masmorra usando uma magia de teleporte. As duas garotas elas já passaram do andar 10, cada uma tá num andar diferente, mas como o Arel nunca entrou na masmorra, eles vão ter que começar do zero. Eles adentram a dungeon e logo se deparam com duas armaduras. Elas são rápidas, mas o Arel é mais. Só que mesmo ele arrancando a cabeça da armadura, elas continuam se movendo. Então a sacada do Arel é que desmontando as pernas dela seria uma melhor opção. Dito e feito, a Rainier também venceu a outra armadura e ela explica que elas param de se mover por algum tempo, mas que depois se regeneram. Lilia aparece dizendo que foi puxada essa batalha, mas toma um corte tramontina do Arel, que diz que ela não fez nada. Lilia se defende dizendo que os dois foram muito rápidos, que ela não teve tempo de atuar. Arel também se dá conta que já foram 4 episódios e a classe da Lilia nem foi mencionada. Então ele pergunta qual que é, e a classe dela é espadachim leve. Arel, sabendo disso, descarta aprender qualquer coisa com a Lilia. Afinal, ele treinou com sua mãe, que é a classe avançada da avançada da avançada acima da dela. Lilia se propõe a ensinar algo pro Arel, algo que ele não tem, empatia. Mas ele ignora a loura e segue. E logo que começam a andar, escutam um pedido de socorro. É um aventureiro que tá todo ferrado. Ele diz que caiu numa armadilha, só que parece muito suspeito. Rainier oferece levar ele pra fora da masmorra, só que ele diz que os amigos dele ainda estão na sala, que eles caíram da armadilha e pede ajuda para poder resgatar eles. Lilia quer negociar antes uma boa recompensa em money. E nessa hora o Arel pergunta cadê a empatia dela. O garoto faz um pagamento depois de provocar a loura e o grupo segue para essa sala secreta da armadilha. Arel sabe que esse cara é um pilantra pelos seus machucados e a forma que ele tá andando, mas fica ansioso para ver o que ele tá tramando. O garoto revela a armadilha e não tem ninguém na sala secreta além de uma trilha de sangue e uma moeda de ouro. Lilia corre para pegar a moeda e nessa hora ela ativa uma magia de teleporte que pega a sala inteira, o que faz pro azar do garoto ele ser teleportado junto para a armadilha que ele mesmo criou. E lá ele fala que mandaram guiar o grupo para a sala onde tem um deus da espada de alto nível para eles lutarem. E depois nessa sala para onde eles foram teletransportados tem uma armadura brilhante e bem poderosa, que se não fosse pelo Arel, ela tinha arrancado a cabeça da Lilia e quase arrancou do garoto também, que veio junto de bucha, só que só deixou ele calvão de cria. A armadura avança com tudo pra cima do Arel, que agradeceu por ter aprendido a habilidade coragem, que fez ele quase não perder a proteção divina depois de receber o golpe da armadura alada. A armadura parte de novo pro ataque, demonstrando habilidades avançadas como Blink Dash, que é a evolução do passo divino. Arel impressiona todos ali quando diz que esse é o oponente perfeito para testar as suas habilidades. Então ele parte para cima com um super dash e pressiona a armadura com ataques super velozes. A armadura, para counterar isso, solta uma super aura que faz todo o resto do grupo ali cair ajoelhado com a sua imensa aura liberada. Só que o Arel ainda tá de pé, ele sabe lidar com isso, afinal a sua mãe tinha uma aura ainda mais intensa, e quando a armadura ia desferir o seu ataque, Arel joga a moeda que a Lilia tinha deixado cair, e com a guarda baixa depois de errar o seu ataque, a armadura recebe um golpe, rompimento infinito, e é completamente obliterada. Arel toma sua poção da vitória, enquanto as garotas questionam como ele tem habilidades de um deus da espada. Isso porque a Lilia viveu na cidade a vida inteira e nunca viu ninguém com essa classe. E como alguém do campo poderia ter esse nível? E nessa hora o Arel revela que a mãe dele é uma deusa da espada, mas pede para eles manterem segredo disso. O grupo eles acham a saída e voltam para a cidade. Enquanto tudo isso acontecia, o líder da guilda, ele estava num bar, refletindo sobre o que o Arel disse. E lá ele escuta um outro grupo conversando. Eles estavam falando que armaram uma armadilha e jogaram um grupo nela. E pro azar deles, um dos amigos dele também caiu. E que essa armadilha rendeu uma boa grana. E que dessa vez era o fim definitivo do Dente do Dragão. E nessa hora o líder chega para pegar mais detalhes dessa história desse grupo. E quando iam arrancar informações, o líder daquela guilda rival aparece. Nessa hora fica nítido pro líder da nossa guilda
protagonista, que foi esse cara quem armou tudo. Esse meliante de nome George diz que só veio trazer a notícia que o grupo dele viu a guilda do líder, a nossa guilda protagonista, entrar numa armadilha na dungeon. O líder fica em fúria, afinal, porque esse cara precisava destruir o resto da sua guilda e a sua filha não tinha bastado só ter levado o braço dele embora. Só que durante essa lamentação, Lilia e os outros 2 membros da guilda chegam para beber e comemorar a vitória. O líder corre para abraçar sua filha, que diz que venceram um deus da espada e conseguiram sair. E o George fica incrédulo e diz que eles não têm força para vencer um inimigo desse calibre. Só que meio que eles já venceram, né? Pela reação de George, fica nítido que foi ele que armou tudo. Mas como foi na dungeon, não tem nada que o grupo protagonista possa fazer. E fica por isso mesmo, por enquanto. Mas no off, o George tá morrendo de ódio. Afinal, depois que a princesa da espada sumiu e ele derrotou o rei das 2 lâminas, que é o líder da guilda, era para ele dominar tudo. E agora um sem classe tá estragando tudo. E nessa hora, uma espada maligna se oferece para ajudar o George. E o desenrolar disso você descobre no próximo capítulo. Já se inscreve no canal para você não perder os próximos capítulos desse anime, que tá muito maneiro. Comenta se você tá gostando desse anime. Também, qual o melhor anime que você está assistindo nessa temporada? Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo recap. Valeu!